Boa noite a todos, graça e paz. Para mim uma grande alegria estar de volta em Dourados, rever amigos, família, rever a igreja e estar junto com vocês nessa noite cultuando ao Senhor, justamente porque nesse lugar foi o lugar onde eu me batizei, lugar onde eu fiz muito bem e muita arte. Mas Deus, Ele me levou para outros lugares, mas sempre é uma alegria poder estar de volta em Dourados, né? Rever as pessoas. E gostaria dessa noite compartilhar com vocês, numa primeira parte, um pouco do que nós temos feito. Tivemos uma reunião com o Conselho Missionário da Igreja, e foi um tempo muito bom, onde nós pudemos compartilhar o que estamos fazendo no campo. E eu gostaria de brevemente passar para os irmãos que oram, que contribuem, que colaboram, para vocês entenderem um pouco mais do que nós estamos fazendo. Como o pastor disse, eu trabalho na Espanha já com a minha família há 17 anos. No ano 2000, nós fomos para a Espanha, começamos um trabalho missionário ali, e muitas coisas aconteceram no decorrer desses 17 anos. Em 2004, nós tivemos a oportunidade de visitar a Índia por primeira vez, atendendo um chamado, atendendo uma petição de alguns irmãos missionários para ajudá-los num curso específico na área de música, adoração. E os anos foram se passando, eu ia sempre para a Índia, e isso se converteu num trabalho já de formação, onde nós começamos a reunir alguns pastores e dar formação teológica para eles, justamente porque as regiões onde eles se encontram, não existe uma formação de qualidade, não tem acesso a uma formação, então nós começamos a fazer um trabalho de formação. Hoje nós temos 120 pastores que nós damos formação, 60 deles em Bihar, no norte, na fronteira já com o Nepal, é o estado mais populoso da Índia e o menos evangelizado. E no sul, em Chennai, que a tradição diz que Tomé chegou ali, naquela época antiga ainda, nós temos outros 60 pastores e estamos também com um programa de formação. Entre as duas localizações, nós já temos 340 igrejas plantadas ou em processo de plantação, através dessa parceria com esses irmãos que nós estamos trabalhando. Isso é uma grande bênção. Por quê? Porque o contexto da Índia, o segundo país mais populoso do mundo, não é? Investirmos na vida daqueles que estão alcançando é muito importante. Então nós temos o trabalho na Espanha, plantamos uma igreja na Espanha, depois plantamos outra, e agora estamos na terceira igreja, ali no centro de Madrid. Estamos trabalhando com outro pastor missionário presbiteriano também, estamos dando andamento, nós já temos 22 membros na nossa igreja. Se alguns de vocês quiserem vir para ajudar a membresia a crescer, são muito bem-vindos, tá certo? E nessa igreja nós trabalhamos e queremos ver o Senhor alcançando pessoas que jamais entrariam numa igreja, até porque na Europa nós estamos vivendo um pós-cristianismo, certo? Mas em Madrid também eu dou aula no seminário teológico que nós temos ali em Madrid, temos uma turma boa, temos uns 20 alunos no seminário teológico e temos também centros de extensão, onde abrimos em diferentes cidades, porque os pastores às vezes não podem vir até Madrid. 85% dos pastores na Espanha não tem nenhum tipo de formação teológica e a grande maioria não tem a possibilidade de estar na igreja a tempo integral, porque a igreja é pequena e não tem condições de sustentar. Então não pode deixar os seus trabalhos para poder vir para Madrid. Então nós levamos o centro de extensão como um polo teológico nessas regiões, certo? E recentemente nós abraçamos um novo projeto, um projeto que nós estamos muito entusiasmados, que é um projeto entre as tribos ticunas e algumas outras tribos ali no Alto Solimões, no Amazonas. Nós estamos começando agora em novembro, eu estou vindo para o Amazonas para poder começar o nosso centro de extensão teológico ali. Nós vamos ter 35 pastores indígenas que nós vamos estar formando e treinando durante o período de 3 anos com a formação teológica básica. Estamos organizando de tal maneira que eu não vou precisar vir todo ano. Nós vamos ter 6 módulos por ano e nós vamos ter professores aqui do Brasil que vão estar colaborando para poder fazer esse trabalho, essa parceria. Então Deus tem abençoado, Deus tem ampliado, Ele tem realmente feito a sua obra. Basta nós ser obedientes e fazer aquilo que Ele nos chamou. Eu agradeço muito essa igreja, que a Igreja Presbiteriana de Dourados é uma parceira conosco, é uma igreja que está caminhando conosco, e eu tenho uma alegria muito grande de saber que a igreja onde eu saí, que hoje participa com o nosso ministério. Vocês que têm orado, que têm intercedido pelo trabalho, continuem, porque às vezes a visão é tão grande que assusta a gente, né? E a gente precisa da graça do Senhor.
E agradeço de coração ao conselho da igreja, ao conselho missionário e a cada irmão. Que Deus abençoe muito essa igreja. Gostaria de começar a nossa mensagem de hoje falando sobre o testemunho de um casal. Esse testemunho disse a tradição, né? Não é uma coisa que realmente sabemos se aconteceu ou não, mas esse casal envelheceu juntos, eles ficaram assim, numa relação matrimonial muito unida durante muitos anos, até o momento onde a idade foi tão avançada que a mulher teve que ser internada num asilo, numa casa de anciãos, porque já a sua condição era delicada, ela começou a perder a memória, não é? E esse senhor, o marido dessa senhora, ele sempre a visitava. Toda semana ele visitava, levava flores para ela. Só que tinha um detalhe, essa senhora já não se lembrava mais do marido. Então quando ele chegava lá e falava, tudo bem com você? Ela olhava estranho para ele e perguntava, quem é você? Eu não te conheço. E ele vinha com aquela afeição, com aquele carinho, dar um abraço, ela ficava até assustada. Quando ele entregava flores, ela rejeitava, porque ela não, quem é você para me dar flores? E isso ele fazia repetidamente, toda semana ele ia. E uma enfermeira vendo a situação, ela um dia perguntou e falou assim, olha, eu estou interessada, porque eu vejo que você vem cada semana aqui visitar essa senhora, quem é ela? Aí ele disse, ela é minha esposa. E ele disse, mas por que você vem continuamente? Ela não se lembra mais do Senhor. Ela sempre está rejeitando, eu vejo que o Senhor se acerca e tenta, mas ela não te conhece mais. Ela não quer que o Senhor venha. Ela não lembra que o Senhor é o marido dela. E ele disse, é verdade. Ela não lembra que eu sou o marido dela. Mas eu lembro que ela é minha esposa. E por isso eu venho. Aquela mulher estava numa situação de deficiência física, mental. É uma situação complicada, difícil. Mas a resposta daquele marido foi uma resposta maravilhosa, uma resposta intencional, uma resposta incondicional, uma resposta providencial, porque ele queria prover para ela também esse carinho que ele sempre proveu. E nós vivemos numa realidade, hoje no nosso mundo, que muitas vezes nós passamos pela mesma situação. O mundo está numa decadência. Nós tentamos fazer determinadas coisas, porém parece que as coisas não melhoram. Gostaria de compartilhar alguns dados com vocês que mostram a realidade da nossa sociedade. 1.230 pessoas já foram mortas pelo Estado Islâmico. Sabemos que estamos passando uma crise muito complicada. Alguns dias atrás, a Espanha, Barcelona, sofreu um ataque. Um casal da igreja de um pastor amigo da gente faleceu naquele ataque. Muito próximo. Nós estamos vivendo esses ataques. 312 mil pessoas já foram mortas na guerra da Síria. 38 mil pessoas foram assassinadas. 38 mil pessoas nos últimos 15 anos no Rio de Janeiro. 70% dos maridos traem as suas esposas e 56% das esposas traem os seus maridos. 59 milhões de brasileiros não pagam as suas contas e estão com seus nomes no Serasa. 6 milhões de crianças morrem de fome por ano em todo o mundo. 200 bilhões de reais são desviados pela corrupção anualmente. Estamos num mundo em decadência, não é verdade? E nós questionamos o que podemos fazer. Talvez nós não achamos uma solução para mudar o que está acontecendo lá na Síria, os atentados que aconteceram na Espanha, o desvio de dinheiro da corrupção, as crianças morrendo de fome. Mas a grande pergunta que eu gostaria de perguntar para cada um de nós nessa noite é: qual é a minha resposta como cristão, como servo de Jesus, diante de um mundo em decadência? Como eu estou respondendo? O que é que eu estou fazendo diante dessa realidade? A história daquele senhor que visitava sua esposa nos ajuda a entender qual é a nossa obrigação. Aquela mulher em decadência mental,
não impediu aquele marido de amar, de fazer o que ele tinha que fazer. E ele continuou, persistiu cada semana, mesmo quando a realidade não estava mudando. Existe um personagem bíblico que vai nos ensinar algumas maneiras que eu e você, como cristão, devemos responder diante das situações difíceis e caóticas que vivemos. Esse personagem é Davi. Se você quiser abrir comigo em 2 de Samuel, nós vamos ler do capítulo 9, dos versículos 1 ao 13, um texto conhecido, fala sobre a vida de Mefibosete. E nós vamos ler esse texto e nós vamos juntos entender o que foi que Davi fez no contexto que ele viu e o que nós podemos fazer hoje diante das circunstâncias que nós vivemos. 2 Samuel 9. 2 Samuel fica lá depois de 1 Samuel. Capítulo 9, versículos do 1 ao 13. Muitas Bíblias sendo folheadas ainda. Alguns não passaram pela gincana bíblica na UCP. Então está buscando no índice, fica à vontade, vamos esperar. Diz assim a palavra de Deus, 2 Samuel 9, 1 ao 13. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor a Jonatas. Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra tu, os teus filhos, os teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda o seu servo, assim fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa do rei Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Essa narrativa traz um cenário onde Davi já estava estabelecido como rei na nação de Israel. Davi já tinha passado as dificuldades justamente pela casa de Saul, e hoje ele se encontra diante de Mefibosete. Quem era Mefibosete? Não precisa abrir na tua Bíblia, mas em 2 Samuel 4:4 diz: e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. E a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e seu nome era Mefibosete. Se vê várias vezes no texto que ele tinha um problema, ele era coxo. Isso aconteceu quando Saul e Jonatas morreram. O que aconteceu? A serva que estava com o filho de Jonatas fugiu para não serem mortos, porque naquele tempo todos os inimigos do rei, no caso o rei Davi, eram mortos, principalmente linhagem
da realeza, porque eles depois poderiam clamar o trono. E eles fugiram. Mefibosete caiu com 5 anos de idade e ficou aleijado. Esse era Mefibosete. Ele era da casa de Saul. Mas quando nós falamos a casa de Saul, o que significa? Porque disse Davi: tem alguém ainda da casa de Saul para que eu tenha bondade para com ele? Meus irmãos, a casa de Saul não representava boas memórias para Davi. Tirando Jonatas, que era um amigo muito próximo, a casa de Davi era uma casa sombria para Davi, a casa de Saul. Olha só o que diz lá em 1 Samuel 19:1. Falou Saul a Jonatas teu filho e todos os servos sobre matar Davi. 1 Samuel 18:11. Saul, porém, trazia na mão uma lança e arrojou dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. 1 Samuel 26:2. Então Saul se levantou, desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel, a buscar a Davi. Quando Davi lembrava da casa de Saul, quando Davi lembrava daquele personagem, não vinha boas lembranças na mente dele. Um homem que tinha tentado matá-lo várias vezes. Davi pergunta: existe alguém ainda dessa família para que eu use de bondade? Meus irmãos, diante de um cenário tão cruel, um cenário difícil, eu escuto muitas murmurações, muitas queixas. Quando eu venho para o Brasil, eu sou informado do que está acontecendo. De longe a gente tenta acompanhar, mas quando chega aqui a gente escuta muitas coisas. E eu vejo uma desesperança, eu vejo uma angústia no coração de muitas pessoas, olhando para o futuro sem ver aquela luz no fim do túnel. Como dizia aquele brincalhão, a luz no fim do túnel para uns dá esperança, para outros significa que vem vindo o trem. E parece que é essa a realidade que temos vivido. Mas diante desse contexto, Davi nos ensina uma resposta diferente a que talvez eu e você temos diante do caos que temos vivido. Davi tinha feito uma promessa para Jonatas. Ele disse que não apagaria a sua descendência. Também fez a promessa a Saul, tendo a oportunidade de matá-lo. Saul não tinha motivos para matar Davi e tentou matá-lo várias vezes. Em compensação, Davi tinha motivos para matar Saul, mas lhe poupou a vida. A resposta de Davi nos ensina como nós devemos responder diante de situações pouco agradáveis. E nessa situação existem 3 características que eu gostaria que você fosse para casa com elas e questionasse na sua própria vida. E a primeira dela é que o comportamento correto diante dessas situações difíceis é que nós devemos ser cristãos intencionais. O que significa isso? Nós temos que tomar a iniciativa para que as coisas aconteçam. Olha o que diz no versículo 1 que a gente leu. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele? Davi não precisou ninguém vir lembrá-lo daquilo que ele tinha prometido. Ele tomou a iniciativa, ele foi intencional. Ele disse: alguém da família daquele que eu prometi, eu quero atuar de maneira correta. Independente do que ele fez contra mim, eu quero atuar de maneira correta. Nós usamos muitas desculpas, nós temos muitos motivos para não responder à altura. Mas Davi nos ensina que nós devemos de ser intencionais para fazer as coisas que Deus nos manda fazer. Alguns anos atrás nós tivemos a alegria de receber um grupo da Igreja Presbiteriana de Curitiba, lá em Madrid. Grupo Oxigênio, é um grupo evangelístico que usa arte, teatros, pirofagia, malabarismos. Então vieram 16 pessoas de Curitiba para fazer um trabalho de 2 semanas conosco em Madrid, um trabalho evangelístico. Então nós trabalhamos, fizemos impacto evangelístico nas ruas, e eu me lembro muito bem que nós tínhamos um dia de folga no meio das 2 semanas,
para o pessoal descansar, porque eles estavam trabalhando bastante. No verão, lá em Madrid, nós temos assim, aproximadamente 47, 48 graus de temperatura, né? E nós estávamos evangelizando. E eu falei, vamos pegar um dia para descansar, né, um pouquinho. Só que surgiu uma situação. Uma igreja na cidade de Sória, uma igreja não, um irmão na cidade de Sória, que eu estava discipulando. Sória fica 2 horas de Madrid. E essa pessoa, ele não tinha uma igreja para frequentar, e ele não tinha um mentor, um discipulador, uma pessoa para poder ajudá-lo na sua fé. Ele tinha se convertido, então eu dava assistência. Eu ia a cada 15 dias para Sória, ele vinha para Madrid a cada 15 dias, e nós fazíamos esse trabalho de estudo bíblico, discipulado. E ele pediu, por favor, por que você não traz essa equipe para fazer um trabalho evangelístico aqui em Sória? Nós não tínhamos agenda, já estava tudo completo. E eu falei com a equipe, conversei com o líder da equipe e falei, olha, nós temos essa situação. Tem um irmão, uma pessoa muito querida minha, que ele está clamando, pedindo, por favor, para a gente ir lá, para Sória. Só que o único dia que nós poderíamos ir para Sória é o dia de folga da equipe. E aí? Eu deixo com você. Ele não pensou 2 vezes, ele falou, nós vamos para Sória. Mas você não quer conversar com a equipe? Ele, não. Já está conversado. O que eu falar, a equipe vai fazer. Então ele foi e falou, olha, nós estamos indo para Sória. Ah, mas não era dia de... vai ter algum turismo lá em Sória? Não. Nós vamos lá fazer evangelismo. Nós vamos lá ajudar um irmão que está só. E nós fomos para Sória. Chegamos lá, fizemos evangelismo de manhã, mais ou menos às 9 da manhã até 1. Paramos para o almoço, descansamos, porque o calor é tão intenso que não tem ninguém na rua à tarde, né? Tiramos a nossa famosa siesta e às 5:30, 6 da tarde nós voltamos para uma praça grande, e começamos a fazer o trabalho, o evangelismo, as apresentações. E como fruto daquele trabalho que nós fizemos, uma igreja se iniciou em Sória, e o Eduardo, esse amigo, ele começou a pastorear um grupinho de 5 pessoas que começaram a se reunir por causa daquele evento que nós fizemos em Sória. Por que eu estou compartilhando essa história? Porque a intencionalidade, a maneira que nós temos de falar sim para as coisas, vai modificar muita coisa. Nós não pensamos naquele momento, no descanso, nós pensamos que havia uma oportunidade de fazer algo que podia marcar uma história. E os frutos depois disso nós podemos ver. Qual é a atitude que eu e você estamos tendo diante das dificuldades que vêm? Nós nos sentamos e dizemos, ai de mim, pobre miserável, olha que situação horrível. Ou nós estamos nos levantando e dizendo, não, eu vou agir conforme a palavra de Deus me manda agir. A Bíblia nos ensina a perdoar as pessoas, não é verdade? Nós fomos na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A Bíblia nos ensina a orar pelas autoridades, não é verdade? Nós estamos orando pelas autoridades. Eu conheci uma pessoa que ele estava assim, tão angustiado com a realidade, que ele dizia, se essa pessoa aparecesse na minha frente, eu não pregaria o evangelho para ele, porque eu quero que ele vá para o inferno. Nós estamos reagindo da mesma maneira, e nós temos que ser intencionais, obedientes à palavra de Deus e dar o passo para fazer a coisa correta. Não adianta ficar esperando que as coisas corretas aconteçam, faça você. Não adianta esperar que aquelas pessoas que talvez estão lá em cima façam o correto, faça você. Não adianta reclamar que a televisão está ensinando princípios e valores horríveis para os teus filhos. Ensine princípios e valores bíblicos para os teus filhos, você. Nós temos que ser intencionais. Davi não esperou ninguém, ele levantou e falou, eu quero usar de bondade. Eu vou contra a corrente, eu tenho motivo de matar qualquer descendente de Saul, porque eu não quero que ele usurpe o meu trono, porém eu usarei de misericórdia. A segunda atitude que Davi teve é que ele atuou de maneira incondicional. Versículo 7 disse, não temas, porque usarei de bondade para contigo.
Mefibosete não merecia, ele não fez nada para ganhar a misericórdia, o amor, a bondade de Davi. Muitos dizem que ele fez isso por causa da promessa para Jonatas, mas não foi só isso. Ele também tinha uma promessa que ele fez a Saul. E ele buscou Mefibosete. Mefibosete se prostrou. Imagina a situação, aquela pessoa fugindo das mãos do rei, porque sabia que o rei a qualquer momento podia matá-lo. Não Saul com Davi. Nesse caso agora, Davi com Mefibosete. Ele aleijado. De repente chega a notícia: chame Mefibosete. Mefibosete, o rei está te chamando. Ele falou: aqui acabou. E o que eu vivi, mas agora chegou a minha hora. Ele chega diante do rei, se prostra. Ele não fez nada. A única coisa que a família dele tinha feito era coisa ruim. Davi tinha motivo para matar. E Davi fala: não temas. A primeira coisa que Davi diz é: não temas, pois usarei de bondade para contigo. A nossa reação diante de situações angustiosas tem que ser incondicional. Você não pode ser bom porque a pessoa está sendo boa para você. Você tem que ser bom porque Deus é bom. Nós temos que atuar de maneira incondicional. Aquela pessoa que nos feriu, aquela pessoa que nos fez mal, nós temos que reagir de maneira incondicional. Como eu mencionei antes, eu vou para a Índia. Agora em outubro eu estou indo para a Índia dar aula no nosso centro lá em Bihar. Alguns anos atrás, 2 anos especificamente, eu estive na Índia. Eu levei minha filha comigo. Nós levamos um grupo dos Estados Unidos para fazer um trabalho lá. E na entrada, eu fui questionado, interrogado por 4 horas. E quase não me deixaram entrar. Eles não querem missionários lá. Eles não querem pessoas falando de Jesus. Eles não querem. Já deixaram claro, o atual governo é um governo radical. Índia, no seu nome original, no idioma original, significa lugar dos hinduístas. E esse governo atual, ele quer fazer que isso seja uma realidade na Índia. Muitos missionários não conseguiram seus vistos renovados, outros não conseguem nem o visto para entrar. A dificuldade está grande. E algumas pessoas já até falam: mas você vai continuar indo para lá? Ninguém quer você lá. Mas eu tenho um compromisso com a palavra do Senhor. O meu amor pela Índia é incondicional, independente se eles não querem, eu quero. E eu sei que Deus tem um propósito naquele lugar. E eu tenho visto como Deus tem feito. 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, nós estivemos visitando Bihar e nós vimos 22 pessoas sendo batizadas. Num vilarejo perdido no meio daquela plantação de chá. Estava lá a igrejinha com um batistério fora da igreja. Eles não constroem, porque lá tudo é imersão. Tudo é imersão lá. Eu logo falo, né, a gente podia economizar um pouquinho de água, mas não tem jeito, lá eles gostam de mergulhar. E o batistério fica fora da igreja, porque eles querem fazer isso público, para que todos vejam que Jesus transformou a vida deles. Isso acontece, por quê? Porque Deus nos mandou fazer, e o amor de Cristo é um amor incondicional. Diante das dificuldades, diante das pessoas que vêm contra nós, o nosso amor, a nossa atitude tem que ser incondicional. Aquele que te roubou, você dá. Aquele que te bateu, você dá ao outro lado. Nós temos muito questionamento sobre esses problemas hoje. Eu escutei uma pessoa dizendo assim: olha, aquele versículo que diz assim: dá a César o que é de César, né? Bem um problema difícil aí na área, né, de empreendimento, empresários, o que eu pago, o que eu não pago. Dá de César o que é de César. Ele falou: eu dou, mas o que é, eles estão cobrando mais do que o que é de César. Aí eu não dou, né? Então nós usamos de situações, desculpas, para poder não fazer aquilo que devemos, porque nós estamos atuando de uma maneira condicional. Se você faz assim, então eu faço assim. Se você não faz, então também não faço. E Davi agiu de uma maneira incondicional na vida de Mefibosete. Nós aprendemos isso dele. E a terceira atitude que ele teve, que nós devemos aprender, é que o nosso comportamento cristão deve ser providencial.
No versículo 10 diz: trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho do seu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Mefibosete não teve só a bondade de Davi, que foi intencional em buscá-lo, que teve um amor incondicional para com ele, mas Davi foi providencial, ele proveu, ele deu para todas as necessidades de Mefibosete. É interessante ver isso, que além da provisão familiar, ele continuou em Jerusalém porque o rei queria ele na mesa com ele. Um aleijado abandonado, vivendo com medo, hoje é aceito pelo rei, amado pelo rei, e come na mesa com o rei. Deus é um Deus provedor. Deus é um Deus de provisão. Deus é um Deus que supre as necessidades. Eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei o que você está vivendo, mas saiba disso: Deus é um Deus de provisão. Ele é um Deus que supre as necessidades. Eu ainda me lembro quando eu saí de Dourados, há 22 anos atrás, com uma visão, um sonho, um desejo. Eu não sabia muito bem como eu ia alcançar, como eu ia fazer tudo aquilo que eu sentia que Deus estava me chamando. Uma coisa era certa: eu só tinha o desejo, mas eu não tinha nada mais para poder prover para esse desejo, alimentar esse desejo. Deus tinha provisão para essa visão, porque essa visão era dele. Não foi fácil, não é fácil. Nós vivemos, como já dissemos, em um mundo caído, em um mundo em decadência, e nós enfrentamos dificuldades. Às vezes as coisas funcionam, às vezes não funcionam. Eu passei momentos na minha vida que eu não comi. Por que eu não comi? Porque eu não tinha almoço. Mas alguém já morreu porque não comeu o almoço? Ninguém morreu. Não é verdade? Um jejum de vez em quando é bom. Eu venho para cá, para o Brasil, não tem jeito, viu? Minha mãe não deixa eu fazer jejum. Eu já pedi dinheiro na praça para pegar um ônibus? Já pedi. Depois de um fim de semana maravilhoso de evangelismo na igreja, dando aula na escola dominical, fazendo trabalho domingo à noite para voltar para a base missionária, não tinha dinheiro para pegar o ônibus. Esses momentos nos ajudam a fortalecer a nossa fé e entender que Deus está no controle e é provedor, sim. Mas quando Deus começa a prover, o nosso clamor, que é por provisão, Deus começa a responder, começa a nos mostrar que Ele é a fonte. Nós passamos uma nova etapa que eu gostaria de animar e encorajar os irmãos. E essa nova etapa é aquela que Deus está te dando para administrar. Lá em Efésios, a palavra de Deus diz assim: aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe com suas próprias mãos, para quê? Para poder dar àquele que tem necessidade. Então você já sabe o propósito de você receber, para abençoar. E nós estamos com um projeto agora no Amazonas, onde está demandando de nós, já não é aquele clamor para o meu, mas é o clamor para aquele grupo que está precisando. Nós teremos 35 pastores indígenas, que estão vindo de barco. Alguns viajarão 5 dias no Rio Amazonas, de barquinho, tem motor, glória a Deus, senão ia ser umas 2 semanas. E nós precisamos prover para eles até a gasolina para o barco, trazê-los até o centro de formação que nós temos ali em Benjamin Constant. Vamos ter que prover alimentação para eles, café da manhã, almoço e janta. Os livros do trabalho que nós vamos executar ali, nós temos um material que nós precisamos comprar para poder prover para eles. Deus é o provedor.
E nós, recebendo essa bênção do Senhor, temos que ser canal de providência para outros, como Davi foi canal de providência para Mefibosete. Davi clamou ao Senhor nos seus momentos de fugindo de Saul, Deus ajudou, Deus proveu para Davi, Deus colocou Davi no trono, e agora Deus usa Davi para ser canal de bênção, para prover para Mefibosete. Os gastos são inúmeros, as viagens são muitas. O meu primeiro desafio que eu lembro que eu tive foi para ir fazer uma viagem para a Argentina, R$ 250. Eu dizia, meu Deus, onde que eu vou arrumar isso? Eu fui para a Argentina, nós ficamos 2 meses lá. Não me lembro muito bem, mas nós tivemos dezenas de pessoas que entregaram suas vidas a Cristo. Falamos na rádio. Quero saber que tinha um grupo de brasileiros lá, chamaram para ir para a televisão. Primeira pergunta que fazia era, quem é melhor, Pelé ou Maradona? Hoje os desafios são muito maiores que R$ 250. Mas Deus continua sendo o mesmo provedor. Davi nos ensina nesse texto que nós devemos de ser intencionais. Não espere que as coisas aconteçam para você, faça as coisas acontecerem. Deixe que Deus te use, tome um passo de fé, caminhe na direção daquilo que a palavra está te guiando. Segundo lugar, nós não precisamos ou não devemos ser condicionais e esperar que as coisas venham para nós para respondermos, senão que nós temos que amar e fazer o bem e obedecer a palavra de maneira incondicional. Diante do caos que vivemos, diante das circunstâncias complicadas, vamos agir de maneira incondicional, como crentes de verdade. Vamos nadar contra a corrente. E vamos também, já que Deus tem provisto, já que Deus tem nos abençoado, vamos ser canais de bênção. Fiquei sabendo que ontem, uma família lá perto de Bonito perdeu sua casinha queimada. Quase morreram no incêndio. Não tem nada, estavam andando pela rua sem nada. Absolutamente nada, com algumas pertences que tinha, saíram e correndo, uma família de umas 5, 6 pessoas, filhos pequenos, tudo queimado. Quem vai amparar esses moradores ali? Quem vai ser canal de bênção, de mostrar que Deus cuida deles, que Deus está preocupado com a situação deles? Quanto muitas vezes nós estamos em dúvida que sapato vestir, uma família que não tem nenhum porque queimou tudo no fogo. Vamos ser canal de bênção, vamos ser provedores, deixar que Deus proveja através de nossas vidas e vamos fazer a obra de Deus, porque é isso que Deus nos chama. Então eu gostaria de te convidar nessa noite a pensar nesses 3 princípios que Davi exerceu ali diante da vida de Mefibosete, e vamos sair daqui, vamos começar a nossa semana dizendo, Deus, eu quero, mostra o caminho, mostra o que eu devo fazer, qual área que eu tenho que ser incondicional, que eu devo ser intencional e que eu tenho que ser providencial. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra que nos ensina, Tua palavra que nos aviva, Tua palavra, Deus, que nos desafia a fazer o bem, a fazer aquilo que está no Teu coração, a ser canais de bênção, Senhor, e nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor. Nós não podemos fazer só. A nossa natureza humana muitas vezes nos empurra a outra direção, mas como servos do Senhor, lavados pelo Teu sangue, guiados pelo Teu Espírito, em obediência à Tua palavra, nós queremos fazer aquilo que o Senhor tem para nós, que o Senhor quer que façamos. Não queremos ser esses cristãos medíocres, nós queremos ser usados por Ti. Agradecemos porque a Tua palavra nos ensina e o Teu Espírito nos convence. E nessa noite eu quero orar por essa igreja, pedir a bênção do Senhor sobre ela, mas mais que pedir a bênção do Senhor, agradecer por tudo que o Senhor tem proporcionado a essa igreja. Bênçãos incontáveis podemos ver, provisão do alto. Pedimos, Deus, que os Teus servos e as Tuas servas aqui presentes nessa noite possam estar com esse coração agradecido e dispostos a responder a Tua palavra
e dizer: Senhor, eu estou aqui, quero ser intencional, incondicional e providencial. Para a glória do Senhor é que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.